Estamos aqui hoje com o nosso amigo Mohamed, do Egito, que é egiptólogo, guia turístico e empreendedor do Também. Egito, né? Então a gente vai bater um papo aqui para tirar algumas dúvidas em relação a esse destino que a gente está operando, né? Em relação, Mohamed, aos locais bíblicos, né, e a compreensão, né, dos relatos lá, o Egito ele possui uma forte conexão com a história bíblica. Claro. Quais são os lugares mais marcantes para quem estuda a Bíblia e como essas visitas podem ajudar a compreender melhor os relatos bíblicos naquele local, na tua opinião, né? Não, no Egito tem alguns lugares que são muito importantes, especialmente para evangélicos, né? Os grupos evangélicos que vêm no Médio Oriente para visitar ou juntar alguns países. Por exemplo, Egito, Israel, Jordânia, Israel, Turquia, Egito também. Aí, no Egito, tem aquele caminho entre o Cairo para chegar ao Monte Sinai. Sim. Você, nesse caminho, passa por alguns lugares bíblicos, como Mara, como onde aquele tem os poços de Moisés, até chegar até o Monte de Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas, os 10 mandamentos, a subida do monte de noite, ficar no topo do monte até ver o nascer do sol, né? Acho que esse é entre os lugares mais marcantes, que sempre marca, especialmente com evangélicos, e normalmente querem voltar mais e mais só para subir o Monte Sinai. E eu estava vendo na imprensa esses dias, saiu, que foi descoberto algumas partes de carruagens no Mar Vermelho, né? Que importância histórica e arqueológica, no teu ponto de vista, isso tem? Você está por dentro dessas descobertas? Então, mas ainda eles não descobriram mesmo daquela parte da época, mas eu estou achando que vai pertencer ao Estado moderno, no Império Moderno no Egito. Império Moderno no Egito se compõe de 3 dinastias, 18ª, 19ª e 20ª dinastia. Sim. A parte de Ramsés II, porque a parte dessa época mesmo, os egípcios começaram a usar os carruagens militares, porque a gente, antes de... tem alguns tribos, chamados os Ixos. Ixos, eles invadiram o Egito durante o Império, ou durante a segunda época, decadência, depois do Império Médio, invadiram o Egito usando aquele carruagem militar. Sim. E os egípcios não sabiam que existe uma coisa chamada carruagem. Aí eles aprenderam deles e depois eles começaram também a fabricar, fazer essas coisas e começaram a fazer uma guerra contra aquele tribos, e eles conseguiram expulsar esses tribos do Egito através de um rei chamado Ahmose, que pertence à 17ª dinastia. E, Mohamed, quais são os lugares mais procurados no Egito, assim, além de roteiros bíblicos, né? Hoje, pelos brasileiros, quais são os destinos mais procurados e quais vocês consideram os mais especiais? E também se vocês fazem roteiros diferentes, assim, coisas inusitadas, lugares inusitados. Então, Egito, eu não vou falar isso porque eu sou egípcio, mas Egito é um país fantástico, maravilhoso. Egito tem uma cultura, especialmente para brasileiros, tem uma cultura 100% diferente dos brasileiros. Então, não, a gente tem muitos lugares. Sim. Você, como brasileiro, você pode visitar Egito, ficar a partir de 2 dias até 1 mês. E se você vai ficar 1 mês, cada dia você vai conhecer um lugar diferente. Mas normalmente, claro que os lugares mais importantes que cada brasileiro, ou cada cliente, ou cada passageiro, ele vai para o Egito para visitar, ele fazer uma viagem cultural, ficar no Cairo, 2 dias normalmente, fazer pirâmide, museu atual, museu novo, fazer passeio na igreja, em Saqqara, e depois ele vai para fazer o cruzeiro no Nilo.
Sim. Que um passeio... Que é com jantar, né? O jantar... Não, o passeio de Nilo, o cruzeiro mesmo. Cruzeiro. Tem um passeio de Nilo que fica aquele janta, que, como você falou, só 2 horas. Sim. Alguns grupos que eles não vão conseguir ir para fazer o cruzeiro no Nilo, que demora 3 ou 4 dias, sim. Eles vão pelo menos fazer esse cruzeiro, tipo 2 horas, para conhecer o Rio Nilo, né? Sim. Mas tem outro tipo de cruzeiro que fica entre Luxor e Assual. São 2 cidades que ficam no sul do Egito. Aí você normalmente pega um avião de Cairo para Assual e depois começar a fazer esse cruzeiro. Esse cruzeiro demora 3 dias ou 4 dias, depende, para visitar alguns templos. Sim. Templo de Abu Simbel, templo de Karnak, templo de Luxor, de Edfu. Aí a gente fala que é um passeio cultural. Sim. Quem gosta mais da história, quem gosta de saber, escutar sobre a civilização, a história egípcia, local. Exatamente, tem que fazer. Sim, porque o Egito foi o berço, né? Foi o centro da cultura Olha, gente, antiga, quem né? vai, eu acho que, porque pessoas acham que Egito pirâmide. Pirâmide, foto, não. Mas Egito mesmo, sul do Egito, que é Luxor, Assuan, aqueles templos, você vai conhecer, vai saber história que você nunca vai imaginar. E depois também tem, depois desse passeio do cruzeiro, cansativo, vai para o templo, volta, nossa, e acordar 4 da madrugada para ir ao templo, cansativo. Sim. E aí tem aqueles que termina com Mar Vermelho. Aí fica 3, 4 dias num resort no Mar Vermelho, tem 2 cidades, uma cidade chamada Hurghada, outra chamada Sharm el-Sheikh, tem outras cidades, mas essas são as cidades mais principais, que tem praias famosas, que todo mundo quer, água cristalina, né? É a casa do Nemo, do peixe palhaço. Exatamente, água quente também, é muito legal lá. Eu, quando fiz o curso de mergulho, PAD, Sharm el-Sheikh é um dos destinos mais procurados para mergulho, claro, né? Claro. Para scuba diving. É uma coisa incrível. E também tem outros assim, passeios lá, quem quer ficar mais. Mês passado a gente recebeu, em outubro, a gente recebeu um cliente, ele chegou aqui chegou no Egito para passar 29 dias. Ele fez tudo. Tudo. Ao final eu falei, meu amigo, eu acho que você já conhece Egito mais que eu. Ele fez Deserto Branco, ele fez Siwa, ele fez Sharm el-Sheikh e Hurghada, nossa, ele fez o cruzeiro, claro, Luxor e Assuan. Então, foi para Alexandria? Foi para Alexandria, não, tudo. Até ele dormiu na Alexandria, não, ele fez. Então, Egito está cheio de coisas, depende do tempo disponível para cada cliente e outro. Tem uma família que tem 1 semana, a gente faz. Tem uma cliente que tem só 2 dias, a gente faz. Sim. Tem cliente que tem 3 semanas, a gente faz também. E cada dia ele vai visitar um lugar diferente. E em Luxor tem também como como na Capadócia, o passeio de balão, né? Tem. Em Luxor tem mais outro lugar? Não, é só em Luxor. Agora no Egito só em Luxor. Quais são as atrações, né, dentro disso que a Alessandra está falando, de aventura, atrações diferentes que tem lá no Egito? Igual como o passeio de balão, eu acho que é um dos passeios que acho que é aventura também. Aventura. Que você acorda normalmente cedo. Sim. Ir para o lugar, a parte oriental do Rio Nilo, para começar a subir o passeio de balão. Aí você voa em cima do Vale dos Reis, inclusive o Vale dos Reis que tem o túmulo de Tutankhamun, e em cima também do templo da Hatshepsut, uma rainha bem poderosa na história egípcia. Tem outros passeios que tem adrenalina, né? Tem safari, claro, safari no deserto. Aquele safari no Fayum, às vezes tem uma cidade chamada Fayum. Tem um safari que você faz safari 4x4 para visitar alguns lagos para as pessoas que não têm muito tempo. Mas a safari que eu recomendo muito é o Deserto Branco. Você tem que dormir uma noite no deserto.
Na tenda, nas Na tendas. tenda, experiência maravilhosa. Melhor comida que você vai comer na vida É lá no deserto. no deserto branco. Eles fazem comida beduína, né? Aham. Aí No de buraco noite, lá? Fazem um nossa, carneiro no gente, buraco? é muito gostoso, muito gostoso. E subir o Monte Sinai não deixa de ser uma aventura também, né? Nossa, Conte pra gente um pouquinho como que é essa subida do Sinai. olha, se você me perguntou qual é o lugar, ou entre os dois lugares, que é marcante para mim, um desses lugares é o Monte Sinai. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá, era com o grupo, de noite, a gente chegou tipo, acho que 6 da tarde, de noite, a gente entrou, jantou, e esperamos no quarto e levamos o grupo para subir o monte. Nossa, gente, nunca vi o céu assim, cheio de estrelas de noite, é muito lindo. Esse lugar ficou, eu já visitei o Monte Sinai mais não, muitas vezes, mas eu subi o monte mesmo mais de 22, 23 vezes. A subida é cansativa. Já gastou sapato lá. Não, é muito sapato. A subida é cansativa, normalmente a subida é assim, sai do hotel meia-noite, tem que ser preparado. Sim. Porque faz frio, né? Faz frio, mas depende também da época, porque durante o verão não faz muito frio não, mas inverno faz muito frio. O único lugar que a temperatura no Egito que fica menos zero é Santa Catarina mesmo. Aí sai para o ponto, começar a subir, normalmente quem sube com um grupo guia beduíno. Sim. Que ele sabe o caminho, não precisa explicação, porque é a subida. Sim. Começa a subida, demora... E tem uma parte que dá para fazer com camelo, né? Exatamente. A subida normalmente demora entre 2 horas e meia ou 4 horas. Depende do ritmo das pessoas. Um grupo de jovens, ele consegue assim rapidinho. Um grupo de mais ou menos idosos que eles subem devagar, eles subem em 4 horas. Uma parte do monte pode subir com camelo. Quase 75% do monte pode subir com camelo, mas a última parte, que é 25%, não tem como subir com camelo, e é a parte mais difícil. Porque são escadas. Sim. Eu não lembro, mas eu acho que é 755 escadas, degraus. Você fica subindo, então o camelo fica essa... Não pode comer uma feijoada antes, né, de subir, não. Né? Eu não recomendo comer uma feijoada, não. Pode comer depois. Não tem uma estrutura lá, né, em cima. Depois você pode comer, porque você vai ficar cansado. Mas olha, você vai subir, chegar lá, normalmente o grupo sobe, quando chega, faz uma oração, sim, bem legal. Estou falando sobre os grupos evangélicos. E depois esperar para ver o nascer do sol, coisa mais linda, coisa mais linda para brasileiros, porque aqui no Brasil, montanha tem grama, tem verde, vegetação, né? Mas no Egito não. Então você vai ver uma coisa que nunca, quem não viajou para um país deserto, então uma paisagem única. Aí descer e voltar para o hotel, acho que não dá para descansar e ir para a fronteira, para passar a fronteira entre Egito e Israel. Na subida, normalmente, porque às vezes tem um cliente, um senhor ou uma senhora, não, eu quero subir, então vai. Você não tem problema no coração, você não tem problema na respiração, não, então vai. No caminho, normalmente tem barraquinhas. Cada 30 minutos, cada 45 minutos tem uma barraca. Pontos de apoio, né? Ponto de apoio. Aí a gente fica descansando, tipo, não muito, né? 5, 10 minutos, tomar um chá, qualquer coisa para continuar. Às vezes um cliente que chega a uma parte, não, eu não consigo mais. Já então ele fica dormindo nessa barraquinha, o grupo segue, subindo, faz oração, ver o nascer do sol, e na volta a gente volta do mesmo caminho, levar ele e obrigar ele para descer. Aproveitando, né, que a gente falou de feijoada, a gastronomia lá, como é? A gente come bem?
A gente come muito bem. Mas você gastronomia. conhece as duas culinárias, E a também- brasileira e a egípcia, né? E também, além da gastronomia, fale um pouquinho dos mercados locais que tem lá. Então, comida de Médio Oriente, comida árabe, é muito gostoso. Comida egípcia é gostoso também e diferente até de algum. A maior parte da comida árabe que vocês comem aqui no Brasil, Não em é. Curitiba, em São Paulo, não é comida egípcia, não, é comida árabe. Mas é comida libanesa, mais. É libanesa. Comida de Síria, Síria. Mas comida egípcia, até aqui eu acho que não tem um restaurante egípcio. Comida egípcia é diferente. Por exemplo, temos alguns tipo de comida que a gente come igual com vocês, arroz com feijão todos os dias. Tem uma comida também falafel, por exemplo. Sim. Até aquele falafel que aqui quem come é feita de grão de bico. Sim. Mas no Egito feita de fava, diferente. Tá. Eu acho que é mais Mais gostoso, eu acho, né? Aí tem- você vai ter que brigar com os libaneses e os sírios, né? Não, mas tem que experimentar. Sim. Falafel é muito gostoso. Tem outro, o prato principal. Sim, qual que é o prato que prato típico. não pode perder no Egito? Eu Você acho tem que é koshari. 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 Como que é feito? o Koshari é uma carboidrato, uma bomba no estômago. Não tem proteína, não tem nada, mas Aham. é arroz com macarrão, com Batata? lentilhas. Não, Não, arroz com lentilha. macarrão, lentilhas, cebola frita, molho de alho, molho de tomate, tudo misturado. Oh, é muito gostoso. Muito gostoso. Mas Qual é o nome? é bem forte. Koshari. 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 Koshari, vou anotar aqui. E algo que os turistas, né, eles costumam perguntar bastante, principalmente quando se trata em viagem para o Oriente Médio, Uhum. em relação à segurança. Segurança dos países vizinhos, né, alguns conflitos que acontecem em países vizinhos, e também da segurança urbana, né, da segurança do turismo, transitar lá nos locais. Como é que funciona isso lá? Como é que, Então, vou falar sobre isso. Vou falar sobre Egito. Sim. A princípio, o Egito é um país bem seguro, graças a Deus. Até a segurança, às vezes, que fica chata, sabe? Por quê? Por exemplo, tem parte de turismo, cada grupo, cada família, antes de chegar, temos que mandar o roteiro para a autoridade de turismo, para eles sabem exatamente na saída de cada hotel. Eles normalmente ficam anotando que esse grupo ele saiu. Às vezes, normalmente com o grupo sai uma segurança. Você pode andar na rua, no Cairo. Não tem assalto? Não, claro que tem. Tem. Mas muito pouco. Raramente que acontece. Desculpa, mas não é igual como aqui no Brasil, sabe? Sim. No Brasil você sempre fica assim com um pouco de olho Sim, aberto, com fica medo, muito atento, mas não, no Egito você pode andar Uhum. 3, 4 da madrugada com o celular, conversando com alguém, sempre tem pessoas na rua. Sim. Cidade do Cairo chama cidade que nunca dorme. Uhum. Sempre tem pessoas na rua. Então, não, o Egito, graças a Deus, é um país bem seguro mesmo. Sim. Em relação dos vizinhos, né? Aquela guerra que acontece agora na fronteira com Israel, a parte da Palestina, o Egito não tem nada a ver. Uhum. E agora eu acho que já a guerra Tá diminuindo. tá diminuindo, acho que vai Tendência terminar, mas Egito não tem nada a Você ver. estava me contando que o turismo já aumentou muito lá, né? Graças a Deus. Depois do início dos conflitos. Quando começou o conflito, a guerra, no 7 de outubro, 2023. quando começou a gente perdeu muitos clientes, infelizmente, quase 60% ou 65% Sim. cancelaram. Uhum. Por medo. A gente Sim. tentou explicar, mas a gente entendeu afinal que o cliente ele tem medo. Sim. Não tem a gente explica, mas ele tá ok. Mas agora, graças a Deus, voltou. Acho que voltou até 100%. Estou falando sobre o Egito. Uhum. Até agora a fronteira entre Egito e Israel já tá aberta. Tem grupos que passam. Uhum.
Sim. Mas ainda o pessoal tem medo, Tem né? medo. Brasileiros têm medo. Mas eu acho que isso nos meses Para frente, a próximos tendência é sim, diminuir. vai acabar. Sim. Vai terminar essa guerra, eu acho. E então, para um brasileiro, a gente pode. É como em qualquer lugar do mundo, né? Você tem que ter precaução, você tem que cuidar, não pode se distrair, né? Com pertences pessoais, sempre cuidar, né? Andando com muito atenção, né? Egito é um país árabe, Uhum, um país, a maior parte são muçulmanos, né? uhum. Então, um país tem cultura diferente. Tem cultura diferente. Ao princípio, antes de tudo, tem brasileiros que gostam de viajar sozinhos, né? Até sem Sim. agência, assim, tá ok. Se você quer, pode viajar, mas Sim. eu acredito que você vai sofrer. Sim. Vai sofrer porque Egito não é Europa. Egito não é. Os países do Médio Oriente, o Egito, como idioma diferente, cultura diferente, povo diferente, então você precisa assistência de uma agência de Tem viagem. uma boa assessoria, né? No local. Exatamente. Então, eu recomendo que você contratar uma agência. Melhor para você. Melhor de economizar, perder tempo, economizar de dinheiro, porque se você vai chegar sozinho, você acha que você vai? Não, você não vai. Você vai cair em cima de... Você vai ser vítima de alguns rolos de malandros, sabe? Sim. Porque tem. Em qualquer lugar, né? Em qualquer vendedores, ambulantes, não sei o quê. Em italiano tem Mas uma não é frase- tão ruim que é assalto, não. Mas Mas existe. existe. Então tem que ter cuidado. Então tem que contratar uma agência, eu acho. Tem que respeitar. Tem que Sim. respeitar a cultura do Local. país. Acho que essa também é uma grande importância, né? De a gente contratar bons guias, né? Porque os guias também conseguem instruir bem o grupo, né, que está naquele local, sabem os locais que precisa ter um pouco mais de cuidado, o outro, como em qualquer lugar do mundo. Né? Então, quando uma pessoa vai sozinha, ela não vai ter esse conhecimento de alguém que vive naquele local, né? Como se estivesse muito bem acompanhado. Uma parte do sucesso do trabalho é o guia, que fica um guia bom, falando bem o idioma, né? Sim. Portuguesa, e ele consegue transmitir informações para os clientes ou os passageiros. Né? Sim, o guia é fundamental. A gente tem bons guias fora, né, nos destinos que a gente opera, e a gente vê que os grupos, o grupo quando volta para o Brasil, se tem um guia bom, um guia que tem conhecimento, que consegue transmitir isso para o grupo, né, de maneira clara, o grupo volta muito satisfeito. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E Mohamed, qual é a melhor época para visitar o Egito, na sua opinião? Qual o melhor mês? Então, mas não é assim, sabe por quê? Porque depende. Depende. O que você quer? Você quer uma época ou um tempo que fica os lugares vazios? Mas você vai sofrer. Por quê? Porque durante, por exemplo, junho, julho, agosto, verão no Egito, calor. Às vezes você pode falar inferno. Porque a temperatura, vai ser sincero, às vezes chega a 45. 50, sensação de 50. Exatamente. Então, esse durante o junho, julho, agosto. O pior não mês perdoa. O Saara não perdoa. Exatamente. Mas olha, você chega, é cansativo, muito calor, mas os lugares estão mais vazios. Mais vazios. Sim. Então, depende, você quer tirar fotos legais, ficar sozinho, mas você vai sofrer também. Outra parte, a partir de temporada alta, normalmente outubro, novembro. Maio também, abril. Carnaval para os brasileiros viaja muito. A virada do ano, agora, graças a Deus, temos bastante, está cheio do trabalho, porque muitos brasileiros visitam ou gostam de passar a virada do ano no Egito, né? Mas é frio.
Sim, Frio para você não é frio, mas fica cheio. sim. Aí, mas fica legal também, agradável, né? Pelo menos você Sim. não vai sofrer muito calor. Eu costumo dizer que as melhores épocas, na minha opinião, para viajar é abril, maio e setembro e outubro. Na minha opinião, exatamente. são os melhores meses. Final de setembro, outubro, novembro. Início de novembro. Seja para Europa, qualquer lugar assim, eu gosto Na muito. verdade, essa é a temporada alta no Egito. Para a gente trabalha, por exemplo, eu fico, estressado durante esse mês porque tem muito trabalho, tem muita... Porque o clima é mais ameno ali, né? Mas é o que você falou, depende do que a pessoa quer, né? Depende se a pessoa quer ir em agosto, vai estar muito calor, mas julho, mas tem pessoas que são professores ou têm filhos em escola, eles só podem ir na só época tem que de ser julho. preparado, né? Você fica informado que vai ser calor, aí você vai se preparando para transpirar, suar bastante, beber muita água, importante, né? A gente sempre fala para as pessoas, gente, a água é fundamental se hidratar, né? Porque às vezes a pessoa pode passar mal por se desidratada, né? Então acho que é isso. Mohamed, para finalizar o nosso bate-papo aqui, vou deixar você, que é um egípcio, mandar um recadinho para quem está nos assistindo ali, fazer um convite para aqueles que têm o desejo de conhecer o Egito, né? Que você possa os convidar ali. Então, gente, Egito, de novo eu vou falar que não falo isso porque eu sou egípcio, mas já eu visitei o Brasil várias vezes, eu morei aqui, eu acho que o Egito é um país merece, vale muito a pena que vocês visitam, porque cultura, loucura. 100% diferente do Brasil. Então eu recomendo, especialmente cultura e história. Tem história milenária, né? Sim. Tem história de mais de 7.000 anos. Além disso, da história, tem cultura totalmente diferente. Então você vai conhecer um país que eu garanto para vocês que vocês vão voltar, nunca vão esquecer. Fica marcante, entre das viagens que fica marcante no coração a visitar Egito. Então eu convido todos vocês para pensar, até começar a pensar, visitar Egito, e quando a situação fica mais calma no Médio Oriente, nos vizinhos, aí bom também juntar outro país com o Egito, porque como a viagem longa, então eu recomendo sempre que você junta um país, dois países, que fica primeiro o Egito e depois você junta outro país, Israel, Jordânia, Turquia, até Dubai também, na área, para você aproveitar a viagem bem. Tá bom, muito obrigado, pela visita, né, na nossa agência, e obrigado a você por ter nos assistido.